Olha, começou a gravar bem na hora que eu apresentei o pessoal da Oswald. Então, eu acho que a Ana pode... Depois eu vou falar todos os apoios, quem é que está aqui da coisa do projeto de extensão, mas acho que a Ana Terra pode falar um pouquinho o que é esse outro evento, né, dentro do qual a gente está aqui também constituindo a programação, e depois eu volto aqui para falar um pouquinho mais, tá bom? Bom, boa noite a todas, todos e todes. Só para vocês saberem, por enquanto a gente está aqui em torno de umas 10 pessoas, mas ainda tem pessoas que estão do lado de fora que vão entrar, mas a gente pode ir prosseguindo. Então, a gente não vai aparecer na contagem, né, aqui dessas 14, mas temos aqui um bom grupo. Bom, queria agradecer também novamente ao Carlos Queiroz por ter aceito o nosso convite. Então, falar rapidamente que a gente realizou uma parceria por eu e Laila e Juliana, José, fazermos também parte do grupo Prática como Pesquisa, Processos de Produção da Cena Contemporânea, que é um grupo de pesquisa ligado ao programa de pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp. E nós estamos realizando essa semana, começamos ontem, vamos até amanhã, o primeiro encontro, né, produzido pelo grupo, mas com caráter também extensionista. Então, nós estamos aqui também recebendo pessoas que têm ou não, né, ou vêm ou não desenvolvendo pesquisas na universidade, ou na cena artística, ou na cena cultural, e algumas delas que estão aqui, que são pessoas que vieram para as atividades propostas nesse encontro. Então, queria destacar que é uma parceria bacana, né, que a gente está fazendo uma ampliação de conexões entre extensão, pesquisa em si, no dia de hoje, para um público para além das nossas universidades, acho que isso é também bastante relevante. E queria só aproveitar para agradecer à Oficina Oswald Andrade, que está nos acolhendo, né, e que está nos apoiando, né, no desenvolvimento desses 3 dias intensivos aqui de encontro. Obrigada. Desculpa, só uma questão que eu vou falar para os presentes, para vocês entenderem, vocês que estão nos acompanhando pelo Zoom, nós ouvimos por captação pela caixa, mas o nosso som, em algum momento, se vocês quiserem fazer perguntas ou interagirem, eu vou pedir que vocês se aproximem aqui da entrada do microfone do meu computador, no momento que a gente quiser conversar. Existe uma opção que seria vocês terem o link, abrirem o Zoom para interagir pelo chat. Mas acho que para ser mais caloroso, se vocês puderem só se aproximar e falarem alto, o Carlos consegue ouvir, e aí todos nós ouvimos aqui. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Então, só para complementar isso, né, que a Ana está falando, falar um pouquinho dos apoios em relação a esse projeto de extensão. Ele é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Artes da Unicamp, né, ao programa de pós-graduação em Artes da Cena da Unicamp. Tem o apoio do CEPEX, que é a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão do Instituto de Artes, também da Unicamp. Apoio também da DACO, Departamento de Artes Corporais da Unicamp. SAI, Serviço de Apoio ao Estudante. Agradecer muito ao Salão do Movimento, que é quem está proporcionando aqui a sala do Zoom para a gente. Agradecer a Jussara Miller, né, especialmente. E ao Grupo Prática como Pesquisa, que alguns de nós aqui também faz parte, que está aí promovendo esse encontro lá na Oswald. Então, tudo isso junto que está proporcionando que a gente esteja aqui hoje fazendo esse ciclo. Tá bom? Então, eu acho que a gente pode entrar dentro do assunto mesmo, né, para a coisa ficar mais interessante. Então, apresentar para vocês o Carlos Queiroz. Ele é um pesquisador artista, né, interdisciplinar, e é professor de geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, ele está lá no Espírito Santo, diretamente aqui travando esse contato com a gente, e é super legal poder te receber. E eu acho que passo a bola para você. A ideia é que tem esse primeiro momento que o Carlos vai poder falar um pouco mais, né, conduzir aqui o nosso encontro,
E em um segundo momento, acho que a gente vai abrir mais para uma conversa mesmo, tá? Então, todos se sintam muito à vontade para fazer suas questões, tá bom? Então, passo para você, Carlos. Obrigado, Laila. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu gostaria de começar primeiro, assim, agradecendo enormemente. Na verdade, não faz muito sentido para mim quando eu escuto vocês falando, me agradecendo por ter aceito o convite, porque, na verdade, para mim é que é um presente. Na verdade, é como se eu tivesse recebido um presente, esse convite, porque é a oportunidade de voltar, né? Apesar de não ser presencialmente, mas é a oportunidade de voltar para o Instituto de Artes da Unicamp, que foi quase a minha primeira casa nos meus 6 anos em que eu morei em Campinas e fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, fiz na geografia, mas vocês vão entender na minha apresentação para vocês aqui o porquê que eu estou querendo dizer isso, assim. Então, na verdade, eu que preciso agradecer, professora Ana, pelo convite, Laila, e também preciso agradecer Juliana por ter me convocado, vamos dizer assim, a tentar pensar numa interação com vocês, e aí eu entro na minha primeira ressalva, que é a minha dificuldade em falas expositivas e interações nesse mundo online, assim. Então, assim, na conversa que eu tive com Juliana essa semana, eu acho, não lembro agora, então eu vou propor uma dinâmica de interação com vocês, espero que dê tudo certo. Mas antes de começar efetivamente, eu preciso fazer também uma outra ressalva, que um dos textos que eu sugeri como leitura para vocês é um texto de 2020, eu acho, em que eu faço um diálogo muito próximo com o Agamben, numa discussão sobre relato. E eu tive numa banca esse mês agora, que passou, e uma colega da banca me fez um alerta em relação a esse autor e as posições dele anti-vacina e de direitista e tudo mais. E aí eu fiquei, então peço desculpas, né, por ter colocado esse, assim, naquela época eu não sabia disso, mas é um autor que de certa forma não me interesso mais em dialogar, né? Vocês vão entender também na minha apresentação por que esse tipo de posicionamento é importante, porque eu vou mencionar mais à frente, mas é uma escolha, né, que eu tenho feito como professor, que é tentar praticar aquilo que para mim é horizonte epistemológico, assim, sabe? Então, para mim não faz muito sentido eu ter um horizonte epistemológico e não praticar aquilo. Então, essa é uma ressalva que eu faço. Inclusive, aceito sugestões de leitura nesse sentido. Então, tá. Para começar, nessa dinâmica de interação, eu vou propor uma espécie de tarefinha para vocês. Só para a gente testar. Na verdade, vou explicar direito o que é que eu imaginei, mas eu queria fazer um teste antes, que é o seguinte, vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou pedir, eu não sei se vai ser Flora ou Laila, elas vão compartilhar para quem está no Zoom um link, tá? Deixa eu achar aqui, peraí. E para quem está presencial, tem um link que vocês podem digitar, porque é mais fácil, ou tem um QR Code que vocês podem acessar com o celular, tá? Bom, a ideia é o seguinte, agora de teste, né? Vocês vão abrir, quando vocês entrarem no link, ou vocês entrarem no QR Code, vocês vão abrir uma página exatamente igual a essa aqui, ó. Quem não conseguiu o QR Code, vocês podem digitar isso aqui, o bit.ly eco de afetos. Aí vai aparecer lá uns 10 segundinhos, que é por causa do bit.ly, mas depois ele vai entrar nessa página. Então, para a gente, antes de eu passar exatamente qual é a ideia, vamos fazer um exercício antes de teste, para ir aquecendo. Eu vou pedir para vocês escreverem uma palavra. Na verdade, toda a dinâmica ela só pode ser uma palavra por vez. Você pode colocar quantas palavras quiser, mas tem que ser uma por vez. Mas agora, só para esse exercício, eu gostaria que vocês colocassem, pode ser a formação,
ou pode ser a área de atuação de vocês, em uma palavra. Por exemplo, geografia, sei lá, arquitetura, dança, enfim. Alguma coisa assim. Aí vocês vão escrevendo e vocês vão ver que nessa tela que está projetada menor, um pouco menor, vocês vão ver que vai aparecendo as palavras que vocês vão digitando. Então, são as palavras que a gente vai construir ao longo da minha apresentação essa nuvem de palavras. E depois vocês vão entender mais ou menos qual é a ideia. Tá? Então, seguindo. A tarefa que eu pensei para vocês, aí vocês podem continuar escrevendo essas palavras. A tarefa é o seguinte, né? Ela é intitulada Eco de Afetos, e a ideia é que essa página que vocês abriram é como se fosse um caderno de anotações, né? Um caderno que vocês, como eu falei antes, só podem escrever uma palavra por vez, e essa palavra ela deve ser algo exatamente dessa ordem do atravessamento, né? Algo que daquilo que eu vou compartilhar com vocês, como que isso atravessa e provoca algum tipo de eco em vocês. E isso tem que ser convertido em uma única palavra. Vocês podem, enfim, qual palavra vocês quiserem. Tá? Essa premissa, vamos dizer assim, é uma premissa que está muito alinhada com aquilo que diz respeito à poética do espaço lá do Gaston Bachelard, que ele vai falar que as ressonâncias, né, elas se dispersam em nós em diferentes planos da nossa vida, né? Então, ele vai diferenciar, ele vai falar da repercussão, né, e da ressonância. Então, a ressonância para o Bachelard é quando a gente ouve o poema, e a repercussão é quando a gente torna isso nosso. Então, é essa ideia do atravessamento. Então, tudo aquilo que eu vou compartilhar com vocês aqui, de certa forma, vocês estão ouvindo isso como poema, né, como a ressonância do Bachelard, então isso vai ressoar em vocês de alguma forma, e isso eu espero, né, que repercuta de alguma forma em vocês e que vocês se apropriem disso de alguma forma, né. Então, o que eu vou compartilhar, o que eu estou, na verdade, já estou compartilhando com vocês aqui, é como uma escuta desse poema, né? Então, algo disso ressoa e transforma os nossos corpos, na verdade. E isso vai constituir aquilo que eu tenho chamado de cartografia sensível, né? Essa cartografia, ela é feita de palavras, nesse exercício especificamente, ela é feita de palavras, e essas palavras, elas vão compor essa nuvem em tempo, entre aspas, em tempo real, né? E aí vamos ver qual vai ser o resultado disso no final, né? O que é que essa cartografia vai revelar para nós, né? Pensando nessa cartografia que ela é feita exatamente disso, né? Desses ecos, né? De um espaço extensivo, que é esse espaço que a gente está, de cada um de nós, e como que esse espaço extensivo ele configura, nesse momento em que a gente está vivendo, uma grafia intensiva, que são exatamente as palavras que vocês vão colocar ali, né? Essa grafia intensiva que é feita de alusões, de sensações, de desejos, de sonhos, né? E tudo isso vai constituir, né, essa conjunção de afetos, esses afetos que diluem exatamente essas fronteiras extensivas, né? Aquilo que nos separa de alguma forma extensivelmente. Então, isso é o que eu tenho pensado como uma espécie de deslimite daquilo que pode ser diante daquilo que foi, né? Então, eu vou contar para vocês um pouco exatamente o que é que eu tenho chamado de grafias de atravessamentos, né? Que é exatamente o título de um dos materiais de apoio que eu encaminhei para vocês. Nesse material que eu encaminhei, eu apresento para vocês o resultado de um processo, né, que foi orientado exatamente por esse princípio que eu acabei de explicar, que é esse princípio da ideia do atravessamento, da poética do espaço, do eco e do ressoar, né? Então, eu vou compartilhar o que eu vou compartilhar com vocês, fala um pouco, né, dessa minha prática docente, da minha prática de pesquisa, da prática artística, que ela tem sido cada vez mais mobilizada exatamente por essas grafias de atravessamento, né, que elas são resultado exatamente dessa disposição, né, de abertura, e essa abertura vibra, né, ressoa e repercute aquilo que foi tornado meu, né? Então, por exemplo, as fotografias que eu faço, as poesias que eu escrevo, os ensaios poéticos, os vídeos,
bem como o diálogo que eu tento promover, as costuras e os atravessamentos que eu tento promover, né, entre essas linguagens, elas são exatamente isso, elas são grafias de encontro, de reverberação e de atravessamento. Então, essas 3 palavras me são muito caras. Eu não vou, óbvio, né, me alongar muito, que eu escolhi compartilhar com vocês uma trajetória, né, da minha relação com essas linguagens ao longo da minha vida profissional, até mesmo porque a minha ideia, como eu falei, né, pensando no que eu falei antes em relação ao meu agradecimento e minha felicidade, a minha ideia talvez é muito mais, tendo em vista que a maioria, eu imagino que as pessoas que estão aqui são do campo das artes, pelo que eu estou vendo aqui, né? E as artes, para mim, são talvez a minha principal interlocução para pensar uma outra geografia. Então, talvez a minha expectativa seja muito mais de receber de vocês algum tipo de contribuição, né, entre aspas, do que propriamente o contrário. Então, assim, o que eu vou compartilhar é exatamente isso, o contexto de produção, né, e das atividades de práticas que eu tenho realizadas aí. E aí eu vou falar especificamente desse trabalho, mas depois eu vou falar de outros trabalhos também. Esse trabalho especificamente, que eu compartilhei com vocês, para quem não teve a oportunidade de ler, ele foi fruto de uma seleção, né, internacional para ser documentador desse laboratório, que é um laboratório que chama Linha de Fuga, né, um laboratório sobre artes performativas, e ele é um laboratório que acontece anualmente, né, na cidade de Coimbra. Esse que eu participei foi em 2020. Só que aí tem uma questão, né? No meu primeiro esboço de projeto de documentação, eu precisei responder uma questão que para mim é bastante mobilizadora, que é a questão do interesse de querer trabalhar na documentação de eventos efêmeros, né? Então, assim, eu sempre tive um especial interesse na observação atenta, na observação minuciosa, especialmente quando penso em tratar de processos e fluxos do cotidiano urbano, que é um recorte dentro da geografia que me interessa muito. E essa também é uma postura que eu considero fundamental, né, para um pesquisador e, por que não dizer, para um artista também, né? Então, meu processo de observação, ele dialoga de modo bastante profícuo com as premissas que inicialmente, né, eu entendia como premissas da etnografia urbana e que depois, numa aproximação com a geografia, eu passei a intitulá-las de uma espécie de geoetnografia urbana, né? Onde a dimensão espacial, ela participa, ele é talvez o principal elemento dessa relação entre pessoas e lugares, por exemplo, e suas paisagens e seus territórios. Mas, especificamente, nesse âmbito da antropologia e da etnografia urbana, existe um horizonte conceitual que me interessa muito e que pauta, de certa forma, essa minha relação, que é exatamente aquilo que o Massimo Canevati, que é um antropólogo italiano, ele fala, ele vai pensar numa espécie de polifonia urbana, né? E uma das características dessa polifonia urbana é que ele propõe, né, que a gente precisa estranhar aquilo que é familiar e, ao mesmo tempo, tentar nos familiarizar com o que é estranho, né? Sempre tendo em mente aquilo que ele vai colocar assim, ele fala, olha, olhar obliquamente o superconhecido. Então, assim, se a gente pensar a cidade, ela é um grande caldeirão de eventos repetitivos, né, repetitivos e efêmeros, né? Ela está acontecendo a todo instante. Então, no meu entendimento, assim, participar de um laboratório que lança a mão dessa premissa e ainda mais, né, pensa essa premissa atrelada num processo de busca, né, de uma constituição de um comum partilhado, para mim foi algo fundamental, assim, né? Foi de extrema importância ter tido a oportunidade de trabalhar, né, de ter participado desse laboratório, principalmente porque isso dialoga de maneira bastante direta e bastante intensa com as reflexões que eu venho desenvolvendo nessa relação entre espaço, cultura e linguagens, né? Então, eu desenhei uma proposta de documentação que ela seria, né, realizada através de, entre aspas, registros, né? Registros fotográficos, videográficos, registros sonoros, textuais, né? Considerando sempre essa ideia da partilha daquilo que se produz.
a intenção, né, com esse conjunto de registros era o resultado, digamos assim, né, desse processo, o produto desse processo era produzir, criar uma espécie de catálogo digital que ele tinha duas características, né? Ele deveria ser tanto de livre distribuição e acesso, mas o mais importante o meu desejo é que ele fosse pensado para ser algo aberto e colaborativo, né? Ou seja, que ele pudesse ser continuado. Então, seria uma espécie de livro, plataforma, vamos dizer assim, né? Em que as pessoas pudessem, em que esse objeto pudesse inspirar outras narrativas de observação e de efemeridades que ocorrem no mundo todo. E aí esse produto, ele carregaria em si esse caráter que é híbrido, que é experimental, né, pensando na diluição dessas fronteiras, né, que existem entre o que é texto, o que é imagem, o que é poesia, o que é corpo. E aí o propósito é exatamente promover essas interseções, né, multiescalares, né? E aí a característica desses registros, ela seria permeada por aspectos, né, conceituais e estéticos, que para mim são de bastante interesse no meu trabalho, que é a reflexão sobre o olhar como um processo que se fundamenta a partir dos seus jogos de captura e aplanamento das subjetividades. E, a partir daí, pensar em potências de variação dessa experiência, pensando na vida urbana contemporânea, né? Dessa experiência estética e corporal já tão automatizada e tornada indiferente. Então, vale dizer, é importante, né, dizer também que eu estou falando isso tudo do ponto de vista de quem tem como eixo, né, como centro do trabalho, o trabalho acadêmico. Então, como eu falei antes, as práticas artísticas, elas são intercessores desse trabalho acadêmico. E aí eu lido, na verdade, esse movimento, ele é um movimento de experimentar, mas ao mesmo tempo de resistir também né, e de experimentar essa escrita acadêmica poética, né, no sentido que elas possam ser realizadas também de forma mais ensaística, mais experimental, uma forma de pensar uma outra escrita acadêmica. Por isso que eu nunca tive intenção, né, de produzir uma cartilha, de produzir um atlas, de produzir um mapa, ou nada que suscitasse transmissões de informações catalogadas e documentadas. No máximo, o que eu quis, né, para esse projeto, e o que eu ainda quero, pensando no meu trabalho, é percorrer, e daí por isso o outro texto que eu sugeri para vocês, percorrer pelas bordas poéticas, né, provocando uma espécie de distorções da linguagem, né, para que ela possa nos dar a ver outros modos, né, de grafia, para além da gramática e da verdade, para além da ética do ver, da ética do, enfim. Então, para mim, a poesia, ela é isso. A poesia ela é a rainha das ficções, né? Ela toca e faz tocar. Na verdade, esse faz tocar é o mais importante, né? Porque está ligado exatamente com aquela premissa que eu falei antes, que é a ideia dos atravessamentos e do ressoar. Então, que a poesia toca, beleza, a gente já sabe disso, né? Agora, que ela faz tocar é uma outra questão. Então, assim, para mim passa exatamente por isso, né? Uma poesia, uma geografia poética, é uma geografia que busca esticar os seus horizontes, né? Que é uma expressão do poeta Manuel de Barros, né? Então, assim, na proposta de documentação não havia uma rigidez sobre a forma ou conteúdo da documentação. Então, ela pretendia ser, de certa forma, um incentivo, né, para novas experiências, sejam elas com imagens ou com palavras. Aí vem o plot twist, né? Poucos dias antes de viajar para Coimbra, isso foi 2020, vocês sabem o que estava acontecendo em 2020, né? Isso foi junho de 2020. O evento era para ter sido em maio, foi jogado para março ou abril, não lembro, foi jogado para junho. Ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia, né? E aí minha passagem foi cancelada 4 dias antes de viajar. Não só a minha, mas da outra documentadora também, porque esse laboratório eram 20 artistas, acho que 18 que iam fazer alguma coisa e 2 documentadores. Foi eu e uma outra moça. E aí nenhum dos 2 conseguiu. Ela era colombiana e eu estava aqui no Brasil, e as fronteiras estavam fechadas, né? A restante da galera
teve gente que... Tinha gente que era do Brasil, mas estava morando na Europa, então a maioria da galera conseguiu chegar. Eles fizeram o evento, propriamente, com várias dificuldades, mas fizeram o laboratório. E aí foi aí que precisou ocorrer uma alteração desse projeto de documentação, né? Então, a ideia foi sugerida, né, pela coordenação do evento, que a gente teria que trabalhar com o material que fosse produzido. Então, a documentação ela não seria mais fruto da relação experiencial que a gente teria com o evento e a partir daquilo que a gente iria produzir nessa relação. Mas a gente teve uma outra camada mediativa nesse processo, né? Que a gente foram 2 coletivos artísticos que acompanharam o evento e produziram os seus registros, e eles disponibilizaram esses materiais para a gente. E aí, a partir de setembro de 2020, a gente começou a lidar com aquela imensidão de fotografias, textos e vídeos, né? Que foram cedidos pelas pessoas generosamente, né? Mas era muita coisa, você não tem noção. Foi aí que me veio o debate, né, promovido pelo cineasta Carlos Adriano, quando ele fala do cinema de reapropriação de arquivo, né? Que é aquele gênero procedimento audiovisual que se apropria, recicla, edita ou ressignifica imagens alheias. Então, foi mais ou menos essa ideia, e foi daí que saiu aquilo que inicialmente eu chamei de desdocumentação, né? Numa alusão direta à poética do Manuel de Barros, que é uma poética da desaprendizagem. Então, o Manuel de Barros, por exemplo, ele fala que a gente precisa desaprender 8 horas por dia, que a gente precisa desinventar os objetos, né? Então, essa é a força inventiva que me mobiliza. E aí, posteriormente, eu agreguei o minuscular, né, como um gesto de agir minoritário, num diálogo perene, né, e bastante direto que eu tenho com a filosofia da diferença, mas principalmente na perspectiva do Deleuze e Guattari. Daí disso veio o título, né? O título do livro é Arquivos de Memórias Possíveis, e o título do meu capítulo, especificamente, foi Grafias de Atravessamento, Arquivo Afeto de um Corpo Mapa e sua Desdocumentação Minuscular. Então, ao longo de todo esse ano, de setembro de 2020 até setembro de 2021, a gente chegou, né, ao fim desse processo com uma série de práticas de documentação. Essas práticas eu chamei de arquivo afeto, numa referência direta, né, aos estudos sobre performance e memória desenvolvidos por Louis van der Hegel, que ele fala, é um leitor também, é um leitor do Deleuze, e ele fala sobre memória, né, ele fala nessa ideia da recolecção de experiência, né, e ele fala da memória como um poder criativo da reinvenção, né, operando através de interligações afetivas e de encontros criativos. Então, essa foi uma baliza, vamos dizer assim, conceitual que me orientou, mas se a gente preferir também, a gente pode tentar também pensar na memória como uma ilha de edição, né? E é uma coisa que eu achei bastante interessante, falada pelo poeta Salomão, um poeta baiano, tropicalista, mas também, se a gente trouxer mais para nós mesmos, né, também a gente pode pensar a memória como uma nuvem de palavras, como essa que vocês estão produzindo aí, né? Então, assim, por isso que o que eu digo, por exemplo, sobre uma obra de arte, um artefato da cultura, uma experiência citadina, passa sempre por essa relação, né, de uma condição que se constrói a partir dessas interligações afetivas e dos encontros criativos. Mas o mais importante, a partir de um hábito que se constrói justamente a partir disso, né? Então, por que eu estou falando de hábito, né? Hábito artístico poético, né? Então, porque é uma espécie de contraposição àquela ideia de que o trabalho artístico, por exemplo, isso é muito comum de pensar, principalmente na geografia, talvez para vocês isso não seja uma questão, mas é bom relembrar que eu falo a partir da geografia,
então o meu universo é outro, eu preciso vencer certos estereótipos que talvez vocês não precisem. Um deles é exatamente esse, que a criação é uma coisa daquelas que é dos iluminados, é para poucos, né? Que você está aqui sem fazer nada e de repente vem uma... é por aí. E aí, por isso que eu trago essa ideia do hábito, né? Desse artifício, né? Do hábito, porque ele opera, né? A partir daquilo daquilo que eu falei antes em relação, assim, o que é que me interessa? Me interessa partir dessa ordem daquilo que é informativo e comunicativo, e a partir disso, né, tentar convidar a fazer traquinagens, né, que é uma expressão do Manuel de Barros, né, a fazer traquinagens com tudo aquilo que funciona como um operador de normativos. Então, habitar o próprio hábito, né, como fundamento exatamente para essa liberação da potência de um agir criativo. E que ele nasce, em grande medida, da relação que a gente estabelece com as nossas inquietações, com as nossas impotências até. Então, o que eu fiz, né, com todo aquele monte de material? Só de me lembrar me dá uma suadeira. O que fiz com tudo aquilo passa exatamente por todas as questões que eu falei antes, assim, então foi uma espécie de apropriação e de reinvenção, provocado pelo modo como eu atravessei aquelas coisas, mas também pelo modo como eu fui atravessado por elas, né? Então, é por isso que, para mim, a documentação, ela é, se não, composição, né? Por isso que o meu subtítulo dessa minha menciona exatamente essa ideia da composição. Então, o resultado de tudo isso, né, funciona para mim como uma espécie de partilha e, ao mesmo tempo, de convite para entrar em contato com essas grafias de atravessamentos que eu produzi, que nada mais são do que experimentações de um processo de liberdade e de sensibilidade. Eu vou compartilhar para vocês somente uma, né? Eu fiz uma série de arquivos afetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou compartilhar uma delas só, que é o segundo, né? O segundo arquivo afeto, eu desejei criar um pequeno catálogo que eu intitulei de Como Não Legendar Imagens, né? Que a ideia era exatamente, vamos dizer assim, transpassar essa lógica indicial da fotografia como atestado e espelho do real, algo que vocês vão entender daqui a pouco, para a geografia ainda é muito forte, né? Então, ao mesmo tempo, eu não queria a oposição a isso, que também é algo muito forte na geografia. Qual é a oposição a isso? A ideia de que é subjetivo, cada um vê do jeito que quer, sabe? Tem bem o outro extremo, né? Então, algo nesse sentido. Ou o que está por trás, né? Qual é a intenção, o que está por trás, qual é a essência, enfim. Coisas por aí. Então, o meu gesto, na verdade, é aquilo de que eu falei antes em relação à poética do Manuel de Barros, é de fazer, provocar delírios, vamos dizer assim, delírios do verbo, né? Porque não quero, nunca quis, né, o compromisso com a verdade, o compromisso da imagem como registro, por isso quando eu falei antes registro, eu fiz entre aspas, né? Não quero, de certa forma, contribuir com o modo como a geografia olha para as imagens, entendendo-as, né, como algo atrelado a essa questão enfim, da verdade, do registro, do atestado, de que esteve ali, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, o que eu quero, na verdade, é, a partir dessa interseção, dessa interlocução com a arte, é promover, pensando na concepção espinosista, né, do alegrar, promover o aumento de potência. Então, o que me interessa é a palavra desarrumado, o que me interessa são os gestos entreabertos, o que me interessa é esse habitar de uma linguagem que duvida, de uma linguagem desarrumada, sabe? De um eco desse espaço entre, que é esse entre, que é tanto aquilo que qualifica o modo como você se relaciona com as coisas, né? O entre, aquilo que está no meio de duas coisas, vamos dizer assim, uma fronteira, mas o entre também que é um convite, né? Entre, por favor, entre, né? Que deixa esse entre, esse duplo sentido, ele
no fim das contas, é uma maneira de tirar, né, digamos assim, aquela ideia de que aquilo que está sendo feito é somente meu, né, para ser do outro, né, perfazendo uma espécie de silenciosa poética das entrelinhas, né? Então, é o que me interessa, foi o exercício que eu tentei fazer foi exatamente esse. Então, assim, pressuposto, né, epistemológico, metodológico, né, desse exercício que eu estou falando aqui para vocês, desse exercício de deslegendagem, né, é um exercício que passa exatamente pela ideia de juntar palavras, né, juntar palavras, ou juntar linguagens, ou juntar conceitos, né, que na hora que você faz isso, você instaura outros horizontes de possíveis, né, então o filósofo Daniel Lins, que é uma das principais referências, né, nacionais sobre os estudos deleuzianos, ele fala dessa potência da inovação e das forças criativas, né? Ele explica que a força e a potência se dão exatamente naquilo que ele vai chamar de movimento de vizinhança, contaminação, de simbiose, né? O que eu chamei, em um texto meu antigo, de zonas impuras, uma geografia impura, né? Uma geografia que busca indicar, promover encontros, né? Nos termos do próprio Daniel Lins, promover encontros é produzir novos afetos. Então, juntar palavras, ou juntar conceitos, ou imagens, é produzir novos afetos, novas possibilidades de expressão e, consequentemente, de novas políticas, né? Ao fazer encontrar pensamento, palavra, imagem, formas, funções, e aí vem o mais importante, intencionalmente escolhidas, né? Então, vale dizer, e ocorre exatamente aquilo que o Deleuze chama de agenciamento, né? Que atravessa esse encontro, né? Esse encontro que para o Deleuze é exatamente a criação dessa possibilidade, desse estado de metamorfose, né? Uma coisa que você junta com a outra uma faz variar a outra, uma começa a agir na outra e cria esse entre indiscernível, né? Que configura um dado arranjo, um modo de momentos e de agenciamentos. Isso é o que ele vai chamar de devir. Então, assim, o que me interessa é adentrar e atravessar esse intervalo do desejo que há no desejo, né? E tornar isso meu e de tecer uma espécie de respiração partilhada. Então, imagens como pistas, né, e suas deslegendas. Portanto, a ideia é como se fosse muito mais um sussurro, né, como se fossem dois corpos ali, que sussurram um para o outro confidências e algo assim. Então, não há começo nem fim, só há bordas e zonas de contato, né? Então, a legenda está aí ou está acolá, ela diz e desdiz, tudo isso ao mesmo tempo, né? Ela pode ser rabiscada, ela pode ser sobretaxada, ela pode ser rasurada, apagada, reescrita. Então, é um exercício de experimentação e não de interpretação. Eu vou mostrar para vocês algumas desses exercícios que eu fiz. Não, provavelmente não vai dar para ler, mas aí fica o convite para que vocês leiam no texto propriamente que foi encaminhado, se já não tiverem lido, óbvio. Mas é só para vocês terem uma noção. Infelizmente, na diagramação do livro, a forma não saiu exatamente como eu tinha proposto, que as legendas elas deveriam vir entre as palavras para constituir um fluxo contínuo de leitura. Então, você lê a imagem, lê o texto, lê a imagem, lê o texto, e é como se não existisse o que é a imagem e o que é o texto. Esse arranjo aqui foi um arranjo feito pela pessoa que fez o design do livro, e lá a norma, vamos dizer assim, é que a legenda fica pequenininha no canto direito. Então, foi assim que eles fizeram, e aí, como não tinha mais tempo de alterar, ficou assim. Aqui são outras imagens. Essas fotografias foram fotografias produzidas pelas pessoas que eu falei lá para vocês dos coletivos, tá? Então, eu me apropriei delas e escrevi poemas, ou versos, alguma coisa assim.
E aí, por que que eu destaquei esse exercício para vocês, né? Esse arquivo afeto, por que que eu fiz esse destaque e não outros, né? Porque esse exercício da deslegenda, para mim, há duas questões que me interessam, que são exatamente essas que são as questões do nomear e as questões do de-iniciar. Vou explicar daqui a pouco. Mas essas duas questões, elas passam por essa ideia de que eu coloquei nesse slide, que para mim é cada vez mais intenso, vamos dizer assim, que são os modos de sentir, são modos de saber, e que os modos de saber são modos de dizer. Então, essa relação entre sentir, saber e dizer, formando uma espécie de tríade estético-política, digamos assim, que permeia a nossa relação com o mundo, né? Então, assim, para mim, eu tenho cada vez compreendido que dar sentido, né, passa a ser necessariamente por um fazer sentido. Então, assim, é no campo da sensibilidade, da poética, que eu tenho encontrado uma espécie de amparo, de abrigo conceitual e imaginativo. Principalmente pensando na dimensão espacial, né, que é uma questão da geografia, e das nossas grafias que nós fazemos em relação a essa relação entre esses modos e essa dimensão espacial. Então, alguns autores, para mim, são fundamentais, que me ajudam a pensar isso, né? Então, por exemplo, o filósofo Jorge La Roça ou Jacques Rancière, que, no fim das contas, eles estão fazendo exatamente essa discussão que o nomear o que fazemos não é somente uma questão terminológica. Então, assim, o meu gesto de pesquisa, de ensino, né, como professor e como artista, ele atua exatamente nesse lugar. Então, o que eu busco é exatamente gerar encontro entre essas novidades. O exercício propriamente da deslegenda, o que eu tentei juntar foi fotografia, né, e poesia. Não há novidade nenhuma nisso, há apenas o transbordo, digamos assim, de legendas que não legendam, né? E o que me interessa é exatamente como que esse encontro, essa contaminação entre imagem e palavra, eles são um convite exatamente àquilo que o Gonçalo M. Tavares vai falar de iniciação, que era uma outra questão que eu coloquei para vocês, né? O Tavares, ele fala pensar em definições que iniciam a conversa. Uma definição inicial, inaugural, uma de-iniciação, ou uma pré-finição, ou uma não-finição, e assim sucessivamente. Vale lembrar para vocês que eu mencionei, né, lá no início, que a minha prática de pesquisa como professor, prática artística, ela não pode estar descolada, né? Eu não consigo fazer isso, né? Estar descolado desse meu horizonte epistemológico, né? E o que a gente mais vê por exemplo, o que a gente mais vê é professor, por exemplo, das artes. Eu escuto bastante relatos sobre isso. Não é o caso aqui de vocês, provavelmente, mas eu escuto bastante relato de professor, né, do departamento de artes, por exemplo, que separa o ser professor do ser artista. E ele não só separa, como ele hierarquiza, coloca o ser artista como se fosse algo que exatamente está no Olimpo, né? E o professor como se fosse uma tarefa, sabe, enfim, que não tivesse importância e tudo mais. Isso é mais comum do que a gente imagina. Por isso que eu falei antes em relação àquela questão de não conseguir separar as duas coisas. Mas eu não sou professor do departamento de artes ou coisa assim, eu sou professor do departamento de geografia. Então, quando eu iniciei, meu desafio foi outro, né? Então, assim, pensando nessa questão do nomear e da de-iniciação, ou seja, algo que inicia um processo, para mim, uma questão que até hoje já foi mais intensa, mas hoje, claro, faz parte do meu trabalho, né? Faz parte do campo em que eu estou atuando. Como iniciar uma conversa sem ter quem as ouça? Por que eu estou falando isso? Porque existe um trecho que o Mia Couto coloca no livro Antes de Nascer o Mundo, que ele fala assim,
é um diálogo entre o pai e o filho, e aí o pai pergunta para o filho: filho, lembra-se que eu lhe disse para inventar histórias? Aí o filho: sim, pai, eu lembro. Aí ele: pois invente uma agora. Ele fala: eu não tenho força. Aí ele fala: tente. Aí o filho fala: pai, o pior do que não saber contar histórias é não ter as quem contar. Aí o pai fala: eu escuto a sua história, filho. E aí a minha questão é como fazer a geografia escutar a história que eu estou tentando contar para ela já há alguns anos, né? Como fazer a geografia se permitir ser atravessada e ressoar esses outros horizontes possíveis, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu já ouvi, talvez vocês tenham escutado, né? Isso não é dança, tem gente da dança, né? Isso não é dança, isso não é arte, isso não é... E para mim o que eu mais escutei é: isso não é geografia, isso não é científico, isso não é acadêmico, né? Então, talvez talvez vocês tenham ideia do quão desafiador foi para mim ter que lidar com esse tipo de adjetivação durante toda a minha trajetória, né, acadêmica. Uma trajetória que, como professor, né, de geografia, no departamento de geografia, tem 13 anos, né? Mas, assim, se desafio foi a palavra que eu escolhi para qualificar todo esse processo, e o que eu acabei de falar, né? O ato de não é o ato de nomear as coisas é importante. Então, se eu escolhi essa palavra, né, é que faz sentido para mim e é algo que eu decidi, digamos assim, não que eu decidi encarar, né, se essa é a palavra que eu posso usar, né? E aí quando eu escuto, né, quando eu leio, por exemplo, vou retomar aqui mais uma vez o Jorge La Roça, né, que é o filósofo espanhol. Ele fala que as palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos ou o que percebemos, não são simplesmente palavras, né? Ele fala, por isso que ele fala a luta pelas palavras, pelo significado, pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras, pelo silenciamento e desativação de outras. Então, são algo, né, que não é somente uma questão terminológica, né, como eu falei antes. Esse texto é um texto que chama Tremores, escrito sobre a experiência, do Jorge La Roça. Então, meu desafio sempre foi... Por que eu estou falando isso, né? Sobre essa questão do nomear e pela luta das palavras, né? E por essa questão do ouvir. Porque meu desafio sempre foi, de certa forma, inventar outros modos de fazer e, consequentemente, de dizer geografia, né? E aí eu tenho, nos últimos tempos, utilizado esse recurso da forma, né? E marcado bem a separação entre a palavra geo e a palavra grafias, né? Porque sempre me incomodou o gesto, sabe, amesmado e ensimesmado, né? Não me pergunte por quê, né? Nem a terapia até hoje conseguiu me fazer entender isso, mas para mim, assim, todo esse movimento, todo esse desafio, todo esse processo de tentar fazer geografias, e o foco está na palavra grafias, né? Pensando como linguagens, como modos de dizer, ele, ele é um processo que eu tenho feito de duas formas, pela metade e de forma intuitiva, assim. Então, vou explicar para vocês por que pela metade primeiro. Eu lembro que na minha primeira experiência em sala de aula é quando eu estava no meu terceiro período da graduação. Eu fui convidado para dar aula numa escolinha em particular, numa cidade afastada de Fortaleza. Para quem nunca foi, né? Ceará, aqui o mapa do Ceará. Pode ser que tenha gente de fora, né? E eu fiquei com a responsabilidade de ministrar aulas para o sexto período fundamental. Naquela época eu não ia até o nono, só ia até o oitavo. Sexto período do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. E aí, alguns meses dando aula, eu fui chamado a atenção pela direção. O motivo, né? O motivo é que outros professores foram na diretoria reclamar porque os alunos estavam cobrando deles uma aula diferente, uma aula mais dinâmica, mais lúdica, mas qualquer coisa que não fosse aquela aula puramente expositiva, né?
E então, vocês imaginam, assim, o espanto e a minha tristeza, a minha decepção, sei lá, em relação a isso. E aí eu decidi não continuar mais naquela escola e fui me dedicar a outros engajamentos, assim, na universidade, né? Participar de grupos de pesquisa, do movimento estudantil e por aí vai. E aí veio a minha primeira experiência de pesquisa, que foi no PET, um programa, naquela época se chamava Programa de Educação Tutorial, não sei como é que está esse nome hoje, mas era um programa que você precisava estar no segundo ou terceiro período da graduação, não podia ter reprovação e tinha que fazer uma seleção. Então, naquela época, eu tinha um interesse muito grande pelas questões ambientais, né? Eu tinha acabado de sair da escola, então pensei em estudar algo relacionado a isso. Naquela época, educação ambiental eu quis estudar. Naquela época, foi em 99, 2000, educação ambiental era um tema extremamente marginalizado na geografia. Mas era o caminho que eu entendi que poderia ser mais integrador entre uma clássica dicotomia que existe na geografia até hoje, que é a dicotomia entre geografia humana e geografia física, né? E eu queria, de certa forma, inventar modos de travessia entre esses dois mundos, né? Então, eu entendi naquela época que a educação ambiental era um campo que estava se desenhando, que poderia me fazer transitar entre esses dois mundos. Eu fui estudar uma lagoa específica em Fortaleza, que chama Lagoa de Parangaba. E aí, o que a gente faz, né, quando a gente está começando a querer estudar uma coisa nova? A gente vai fazer um levantamento bibliográfico, né, sobre o assunto, para saber o que é que já estudaram sobre o tema. E aí, para minha surpresa, tudo que eu achei sobre esse tema na época, tudo, sem exceção, era só trabalho de qualidade de água. Só trabalho com medição de qualidade de água. Então, era uma geografia mais próxima da química. Mas eu queria outra coisa. Não adiantava para mim apenas dizer em números que aquela água era, por exemplo, imprópria para o uso. Eu queria algo mais próximo das pessoas, assim, mais próximo disso aqui, que são registros que eu fiz ao longo do trabalho. Ou que, pelo menos, considerasse as pessoas como parte fundamental do processo. Então, foi aí que eu comecei a perceber que faltava gente na geografia. E aí eu comecei a pensar nessas questões, né? Então, pessoas sobrevivendo, né, da pesca num ambiente totalmente insalubre, né? E era aqui a saída do esgoto, que na verdade era para ser só um sistema de drenagem urbana para chuva, para escoar chuva, mas na verdade era esgoto, né? Pela quantidade de esgotos clandestinos, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, um outro anseio que me interessava era exatamente pensar como o trabalho acadêmico pudesse chegar à comunidade, também pensando nessa relação entre universidade e comunidade como coisa mais próxima, né? Então, eu também tinha, isso eu estava no terceiro período da graduação, também tinha essa inquietação, né? E aí, você está fazendo graduação, você precisa do aval do seu orientador, né? Sempre. E eu procurei meu orientador na época para compartilhar o que eu queria estudar e tudo mais. Ele, de maneira muito humilde e generosa, reconheceu que não podia me orientar nessa temática, mas me sugeriu um outro professor, e esse professor me deu total liberdade para seguir. Foi com esse tema que eu fiz os estudos na graduação e fui mestrado também ainda nessa temática. Então, acho que é importante deixar registrado o meu agradecimento a esses professores, né? O professor Paulo Pessoa, o professor Fábio Bertigão, a professora Arleude, que foi minha professora no mestrado, porque me deram a liberdade de poder experimentar, me deram a liberdade foram esses professores que começaram a me ensinar que o trabalho acadêmico pode ser um trabalho de liberdade e de criação. E aí entra a segunda parte, que é o intuitivo, né? Todos esses professores, de certa forma, eles me deram ali aquele primeiro impulso, né? Igual quando a gente está querendo aprender a andar de bicicleta, que aí alguém lá que está nos ensinando, está ali empurrando lá, ou está ensinando a gente a nadar, né? E está ali do nosso lado, e quando você olha para trás, a pessoa já ficou para trás e você já está andando sozinho, né? Então foi mais ou menos um pouco isso, foi um exercício que
eu tive que aprender pelo tatear, pelo titubear, pela intuição e pelo desejo, né? Então, isso foi algo que me acompanhou durante toda a minha graduação e todo o meu mestrado. E aí eu chego no doutorado, ainda com aquela sensação de que faltava algo na geografia, nessa geografia que eu estava fazendo. Ainda faltava alguma coisa, assim. E aí, no final do primeiro ano do doutorado, isso é bom para a galera que está, né? Não sei se tem gente da graduação, que tem angústia porque não sabe ainda o que é que vai fazer. Então, veja, eu estava no final do primeiro ano do doutorado, um colega meu de turma chegou para mim e falou, cara, tem um professor na Faculdade de Educação, aí da Unicamp, que trabalha, ele vai ter uma disciplina em que ele vai debater o que seriam as geografias de cinema. E aquilo, gente, foi arrebatador para mim, assim. Foi ali que eu senti que eu havia encontrado efetivamente um caminho a ser trilhado. Então, Venceslau, que foi meu orientador do doutorado, para ele a geografia de cinema, né, talvez vocês não consigam ler, mas no resumo é uma proposta de pesquisa com imagens e sons do cinema, apontando para a criação de geografias oriundas do encontro entre os universos culturais de cada um de nós e as imagens e sons de cada filme. E aí foi daí que nasceu a minha tese de doutorado, que eu intitulei, que eu estudei o filme A Vila, do Shyamalan, e a tese é essa que está aí, intitulada Vila, Floresta e Cidade, Território e Territorialidade no Espaço Fílmico, né? Essa tese foi um dos primeiros trabalhos investigativos no campo da geografia brasileira, né? Que buscou fundamentar essa relação dos estudos de cinema, da educação visual, da cultura visual e o debate sobre a dimensão espacial e territorial, simbólica e física, né? Já existiam outros trabalhos sobre geografia e cinema, mas eram promovidos por outros campos, por exemplo, na própria educação, nas artes, mas na geografia ainda não tinha. Então, na época, eu desenvolvi esse argumento de que a experiência de ver filmes é uma experiência geográfica. E aí esse argumento ele se deu exatamente pela essa análise, né, do encontro interpretativo, vamos dizer assim, da dimensão espacial que existe no filme e todo o universo cultural que existe para além dele, né, que é feito daquilo que a gente chamou de pontes de significado entre os lugares criados pelo discurso, por exemplo, no filme, discurso da natureza, e os locais narrativos presentes no filme. Isso porque a Vila, né, o filme, ele lida bastante com a questão da fronteira e do território, porque ele tem uma espacialidade que é organizada dessa forma. Você tem a vila, o vilarejo, que é onde as pessoas moram, você tem um entre, que separa a floresta, que separa a cidade, você tem um entre, que é a floresta, que separa a cidade, mas, ao mesmo tempo, essa floresta também separa a cidade da vila, né? Então, para os que estão dentro da vila, a floresta se configura para eles como um local de perigo, porque ela é habitada por seres monstruosos, devoradores de pessoas, e isso faz com que a tentativa de cruzar esse ambiente ela passa a ser proibida em virtude da segurança, né, e do bem-estar comum daqueles que estão aqui na vila, porque existia um acordo entre a vila e os seres que habitavam a floresta. Se vocês não atravessarem, a gente não ataca vocês. Era mais ou menos essa. Então, o barreiramento, né, ou seja, um impedimento, ele se dava por meio de simbologias que davam a sensação para o espectador de que a floresta era como, por exemplo, uma das florestas, né, do Inferno de Dante. Então, existia uma série de simbologias utilizadas no filme. Então, por exemplo, aqui é uma pintura do Rembrandt sobre o Inferno de Dante, e aqui toda uma estética do filme para atualizar, de certa forma, essa relação entre pintura, educação visual da memória e por aí vai. Então, para aqueles que estão fora, né, no fora, que é a cidade, o que sustenta, deixa eu voltar aqui para aqueles que estão fora aqui na cidade, o que sustenta o discurso de impedimento é um outro discurso, que é o discurso da natureza intocada. Para quem não viu o filme, eu vou ter que dar um spoiler aqui, né? Infelizmente, senão não vou conseguir explicar.
Mas aqui, por exemplo, é quando essa personagem consegue atravessar a floresta, morava no vilarejo, consegue atravessar a floresta e chega do outro lado, na cidade. E aí, só nesse momento é que a gente, como espectador, descobre que isso é uma reserva ambiental. Então, existiam muros, cercas, postos de vigilância, proteção policial, ou seja, existia toda uma materialidade física para sustentar uma concepção de natureza. É exemplo do que a gente vê hoje, por exemplo, nos condomínios fechados e por aí vai. Então, para o vilarejo, a floresta era impedimento para as pessoas não saírem para a cidade, né, que era o fora. Já por conta do que era esse ambiente místico e tudo mais. Já o contrário era o discurso ambiental que proibia esse atravessamento. Então, você tinha, para o mesmo ambiente físico, duas relações que qualificavam esse ambiente de formas totalmente diferentes, né? Mas aí a questão é como que houve o atravessamento de um mundo para o outro, né? Porque aconteceu dentro da vila, que era um universo idealizado para ser um lugar de pureza. As pessoas saíram da cidade porque cada uma delas, quem criou esse ambiente, cada uma delas tinha sofrido algum tipo de perda trágica por meio da violência. Só que o que aconteceu foi exatamente isso. A cidade, como simbologia, atravessou a floresta e foi até a vila, porque aconteceu um crime, né? Um crime passional dentro da vila. Então, assim, não vou entrar nos detalhes da tese, mas deixo para vocês também uma série de artigos que foram publicados depois sobre a tese, para quem tiver mais interesse de ler sobre isso. Seguindo aí na minha jornada, em 16 de fevereiro de 2009, eu defendi minha tese, e em maio, se eu não me engano, eu fiz o concurso para professor aqui na UFES, em junho saiu o resultado, e no dia 21 de julho de 2009, no dia do meu aniversário de 29 anos, saiu minha nomeação. Então, foi uma alegria, um presente. Mas aí, com essa alegria, com esse presente, vieram novos desafios, né? Porque aí agora eu passei a ser a minha área do concurso, foi para trabalhar numa disciplina chamada Geografia da Mobilidade. Então, a Geografia da Mobilidade, antes ela se chamava Geografia de Redes e Fluxos, mas antes ela se chamava Geografia da Circulação e dos Transportes, né? E essa mudança, como eu falei antes, pensando no La Roça, a mudança do nome não é somente uma questão terminológica, né? A mudança foi exatamente porque houve um entendimento do campo, ao mudar o nome, para acompanhar aquilo que estava ocorrendo nas questões do mundo contemporâneo. Então, o que alterou nessa relação aqui foi exatamente a ideia, com o advento da internet, a ideia da profusão de informações e de imagens. Então, esses elementos passaram a constituir o debate da geografia da mobilidade. Mas aí qual era o desafio? Pensando naquela coisa de não ter quem ouvir, né? A geografia que não ouve, né? Aquilo que está sendo falado. O desafio era lidar com a expectativa dos alunos e do próprio campo, consequentemente, que era entender mobilidade como transporte ou como logística. Então, houve uma alteração no nome, mas não houve uma alteração no corpus epistemológico, vamos dizer assim. Então, o campo ainda entendia mobilidade a partir daquele aspecto, sabe, funcionalista, desumanizado, ainda entendia a cidade dessa forma. Uma cidade funcionalista, uma cidade desumanizada, e isso nunca me interessou, né? Vocês viram aí, desde a época da graduação, não me interessava uma geografia sem gente, né? E aí, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que guardar no bolso a ideia de trabalhar com cinema, que eu entrei cheio de expectativa de trabalhar com cinema, e comecei a trabalhar com outras formas de produção de imagem, né? Como o desenho, a fotografia, o vídeo, comerciais de televisão, porque eu senti que era necessário, antes de tudo, produzir uma espécie de tomada de consciência, entre aspas, né? De percepção sobre esses sentidos já pré-estabelecidos, já tão consolidados que a geografia reproduzia,
e como que esses sentidos e esses pensamentos espaciais eles eram naturalmente reproduzidos e automaticamente reproduzidos. Então, nesse texto, né, que eu chamei de Poéticas Urbanas e Suas Geograficidades, eu começo a desenvolver um trabalho com os alunos utilizando desenhos, né? Então, eu pedi para os alunos desenharem livremente, entre aspas, o que eles entendiam por mobilidade. Então, cada um desenhou o que achava que era mobilidade. Então, depois disso, eu peguei todos os desenhos e eu organizei em tipos, né? Por meio da repetição, né, identificada nos desenhos, eu organizei. Ou seja, qual é a questão aí, né? A organização, a sistematização, a tipificação, a mensuração, que normalmente são coisas do trabalho científico, né, tradicional, tudo isso veio depois da experiência e do exercício de liberdade. Então, não foi pautado sobre o como, o que, não tinha nenhum aspecto específico que eles deveriam desenhar. O desenho não era para cumprir uma tarefa, não era. O desenho era para revelar um pensamento, vamos dizer assim, um modo de pensar, através da repetição. Então, assim, é como se todos os desenhos ali, né, fossem como se fossem fotografias, né, fossem pontos de vista. É como se eu estivesse lidando, através do traço, com um olho câmera ou como um olhar fotografia, né? Então, eu organizei em pontos de vista. Então, você tinha cliques de cima, desenhos em que as pessoas entendiam mobilidade a partir dessa gramática visual. Você tinha cliques panorâmicos, você tinha cliques de fluxos e você tinha cliques de ícones, né? Então, assim, o exercício ele consistiu em fazer esse diagnóstico, né? Ou seja, fazer essa constatação de como uma determinada gramática do V, né, uma expressão aí da Susan Sontag, ela produz uma imaginação espacial que se repete. O que significa dizer, né, é que pelos desenhos realizados pelos alunos, foi possível identificar não apenas os indícios, né, mas aquilo que é o consistente, aquilo que se repete, né? Então, a Susan Sontag, ela fala sobre o que vale a pena olhar, sobre o que temos direito de observar, mas também como realizamos isso. E essa é uma contribuição desse debate sobre as imagens para a geografia, né? Então, o que me interessou naquela época, e que ainda me interessa, é discutir com os alunos, em primeira instância, assim, né? De onde vem essa associação tão instantânea e naturalizada entre um certo tema e uma certa iconografia correspondente? Porque quando eu faço essa pergunta, eu estou claramente fazendo uma afirmação, não é natural, é um processo. Então, além disso, eu também estou construindo elementos e formas de se identificar essas intencionalidades, né? O que a Susan Sontag vai chamar de ética do V. Então, para a Susan Sontag, toda a gramática do V ela está associada a uma ética do V. Por isso que estudar as imagens não era geografia, porque existe tanto uma gramática, ou seja, um modo de fazer geografia, e essa gramática ela está ligada a uma ética, ou seja, um modo de fazer a boa geografia, a geografia correta. Isso é geografia, isso não é geografia. Isso que você está fazendo está errado, não é a geografia. Vocês devem viver isso na dança toda hora, né? O que é que pode, o que é que não pode. E aí eu fiquei, sei lá, 5, 6 primeiros anos, 6 anos, 7 anos, como professor, né, me dedicando a construir esse processo de fazer a geografia reconhecer que estudar imagens era geografia. Então foram inúmeros trabalhos, né, não cabe, a gente não tem tempo de mencionar aqui, né, cada um, mas o fato é que eu primeiro precisei criar esse ambiente de entendimento e de confiança, né, que busca exatamente compreender como o estabelecido se estabelece, e, consequentemente, o de desnaturalizar o supostamente é assim porque é assim. Então, aos poucos, eu fui construindo essa ponte, né, que buscava
sair desse lugar de entender esse processo, mas, ao mesmo tempo, chegar do outro lado da rua, vamos dizer assim, que era de promover cada vez mais, incentivar cada vez mais a produção autoral dos próprios alunos, né? E esse movimento eu chamei de Outras Miradas, né? Sobre política espacial das imagens. Só para vocês terem uma ideia dessa trajetória, né? Foi aí que eu qualifiquei como ver, como olhar, como reconhecer e como dizer. Então, foi uma longa jornada para poder conseguir chegar hoje e trabalhar com a produção autoral dos alunos com menos resistência, né? Essa resistência que eu falo é exatamente aquele entendimento naturalizado do que é a geografia e do que é a geografia correta a ser feita. E aí eu vou destacar para vocês, rapidamente, 3 primeiros movimentos, né? 3 trabalhos em cada um desses movimentos, um trabalho que eu fiz aqui, um trabalho que eu fiz aqui e um trabalho que eu fiz aqui. Vou tentar passar por eles rapidamente, eu não sei nem quanto tempo eu já estou falando, mas a ideia desses trabalhos, eu destaquei 3 trabalhos em que eu utilizei a fotografia como ferramenta, né? Antes de pensar na fotografia como uma linguagem, eu precisei trabalhar para a geografia, na fotografia como ferramenta, né? Mas a ideia era, via fotografia, exatamente implicar em outras miradas, em outras posições, em outros percursos, né, no território. Então, o primeiro trabalho que eu vou destacar passa exatamente por esse processo, né, de entender como o estabelecido se estabelece. Esse é um trabalho que está aqui nesse texto, na edição dos lugares, sobre fotografias e política espacial das imagens, para depois quem quiser ler mais. Esse trabalho a gente fez na Chapada Diamantina, na Bahia. Foi um trabalho de campo. Os 2 trabalhos que eu vou mostrar, esse e o próximo, foram um trabalho de campo de disciplina, em que a gente primeiro tentou entender a gramática visual, que eu falei antes, em relação ao Susan Sontag, a gramática visual atrelada ao que é a Chapada da Diamantina, né? Como que esse lugar é o lugar do óbvio, vamos dizer assim, essa é a gramática visual, ou seja, ir para aquele lugar, entrar naquele lugar, percorrer certas rotas e fazer certos registros, né? E aí a gente discutiu, por exemplo, como que existia uma espécie de pedagogia, né, dessa iconografia. Aí a questão era, através desse entendimento, né, era pensar exatamente isso. Você tinha um centro de rotas turísticas, vamos dizer assim, em que tudo estava em torno dessa rota turística. Então, a ideia era exatamente compreender assim, que outras histórias existem se a gente, ao invés de ficar só nessa rota turística, andar 2 ruas para dentro. Que outras pessoas, o que é que a gente vai ouvir das pessoas, sabe? Que outras geografias vão se apresentar para a gente, se a gente não parar no final da rota do roteiro turístico e for um pouquinho mais adiante. E foi exatamente se dispor espacialmente a essa condição que a gente pôde entender uma lógica sobre os modos de habitar naquele lugar. Então, assim, essas imagens foram produzidas pelos alunos. E essas imagens só foram possíveis de ser feitas porque a gente foi adiante na rota turística, a gente não ficou nelas. E aí eu vou destacar 2 delas. Vou destacar essa casa de pedra e vou destacar essa placa que estava lá na segunda casa, né? Então, assim, uma casa de pedra e uma placa de ventes escrita em inglês, né? Isso revelou para nós quais relações que constituem aquele lugar, para além daquilo que a gente vê nas imagens turísticas, né? Então, a gente pôde ver a condição de habitação de certas pessoas e a gente pôde ver essa disputa territorial entre toda uma indústria do turismo e como que isso segregava aquele espaço. E a gente só pôde descobrir isso pelo fato da gente ter ido 2 ruas para dentro, 3 ruas para dentro e ter entrado nos bares em que os nativos moram e não que a turistada gringa está lá, sabe, na rua principal, na rua de lazer, vamos dizer assim. E o mais importante, conversado com as pessoas.
Então, foi o se dispor a isso que nos revelou essa multiplicidade, que a gente pôde entender o lugar como multiplicidade, de fato. O segundo trabalho é um trabalho que a gente fez também, trabalho de campo de disciplina, está nesse texto aqui, Desviando Olhares, Estética Política dos Relatos de Viagem. A gente foi para Cumuruxatiba. Cumuruxatiba fica na Rota de Descobrimento. A Rota de Descobrimento é uma rota, fica na Bahia, é uma rota que foi patrimônio da Unesco, então são várias cidades. E aí, qual era a ideia desse trabalho? A ideia era produzir relatos de viagem. Mas, mais uma vez, da mesma forma como eu falei lá no começo, que a imagem não era registro, né? O que a gente não queria exatamente reproduzir essa ideia tão cara a geografia de que o olhar é passivo e os aparatos tecnológicos e que a câmera é o registro e o corpo é o passivo, sabe? É como a gente, quem trabalha, quem faz fotografia, já deve ter ouvido inúmeras vezes, nossa, mas essa câmera é tão boa, você faz fotografias tão bonitas com essa câmera, alguma coisa assim, você já atribui, né, o olhar, digamos assim, ao aparelho, né, enfim, a máquina, né? Então, na verdade, a ideia era como se a gente quisesse inverter isso, né? Os relatos eles deveriam ser feitos de memória, de rastros, de pegadas, de derivas, né? Numa geografia do corpo que percorreu por um determinado lugar e nele se intensificou, né? Então, memória e corpo como constituintes das geografias que fazemos 12 com os lugares, na verdade. E aí a gente utilizou duas estratégias, né? A primeira delas foi a deriva. Então, a gente sorteou, numa imagem de satélite do lugar, pontos pelos quais as pessoas tinham que passar por esses pontos. Não tinha uma rota pré-determinada, eles podiam fazer o trajeto que eles quiserem, mas eles tinham que passar por esses pontos, porque a ideia era exatamente fazer com que as pessoas não ficassem presas aqui ao apelo, digamos assim, do lugar turístico, que é a faixa de praia, onde está todo concentrado os serviços e tudo mais. Então, se no primeiro atividade era uma atividade em que o protocolo de como entrar no lugar ele era um pouco mais solto, vamos dizer assim, ou seja, era só continuar um pouco mais. Então, um exemplo, a gente fez uma rota de uma gruta, quando terminava a gruta, existia todo um cerca, um caminho indicando qual é o caminho que a gente tinha que seguir. A gente pulou a cerca e foi para o caminho contrário, e foi assim que a gente conseguiu tirar foto daquela primeira casa lá que eu mostrei para vocês, e conversar com um cara que trabalhava lá, e que pôde falar para a gente, por exemplo, da disputa que existia entre, mesmo dentro da lógica turística, da disputa que existia entre as agências que vinham de São Paulo e de Rio, que tinham muito mais dinheiro, que conseguiam pegar os turistas mais ricos, vamos dizer assim, os gringos, e os nativos, que mesmo credenciados, tinham que ficar praticamente escondidos, eles não podiam ficar na rua principal, então eles não conseguiam pegar os turistas, vamos dizer assim. Então, enfim. Então, essa era uma ideia, sabe? Fazer com que o natural, que era todo mundo ir para a faixa de praia, pensando no lugar exatamente como essa ideia do colher fragmentos, né? E se lançar a estranhas pontes, retomando mais uma vez aí o Canevati, que é o antropólogo que eu falei antes. E a gente também utilizou uma outra ideia, que era a ideia dos tutores estéticos, em que a gente pensou identificou determinados pintores que foram importantes, pintores daquele projeto do Viagem de Descobrimento do Brasil, pintores que foram considerados os principais pintores que produziram essa imagem de Brasil para a Europa, além de uma pintora nossa aqui, a Tarsila. E a gente pegou esses pintores, identificou qual era o traço, qual era a gramática visual de cada um desses pintores, e a ideia era que o exercício era, e se você fosse a Tarsila, por exemplo, e se a Tarsila, ao invés de pintar, tivesse uma câmera na mão, como que ela iria produzir uma imagem de Cumuruxatiba que não fosse essa aqui? Não está indo o play, né?
Não está aparecendo. Ele não está dando play, não sei por quê. Deixa eu ver se aqui vai. Não. Se vocês fizerem o exercício e quiserem, é só botar Cumuruxatiba no Google que vocês vão ver qual é a imagem estereotipada do lugar. Eu tinha colocado aqui um vídeo, mas não sei por que não está aparecendo. Então, a ideia era que os alunos, né, produzissem seus relatos a partir exatamente desses dois protocolos, vamos dizer assim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um dos relatos que foram produzidos, que foram exatamente as fotografias feitas pelos alunos na relação com esses tutores estéticos. Então, você tem aqui o trabalho e o cotidiano em Debré e em Cumuruxatiba. Então, vocês veem aqui a foto que os alunos produziram e aqui é o tutor estético deles. Vocês têm aqui também o trabalho cotidiano em Debré e Cumuruxatiba. Vocês veem aqui as paisagens, né, e o cotidiano em Debré e Cumuruxatiba. E vocês veem aqui, por exemplo, paisagem Tarsila em Cumuruxatiba. Então, a ideia, no final das contas, era entender o lugar como Cumuruxatiba, ele não se reduz ao lugar praia ou ao lugar turismo, né? Então, a ideia era fazer com que os alunos pudessem experimentar outras formas de ver e de experimentar o lugar, né? Então, o propósito era exatamente o não de reproduzir o efeito realidade, né, que as imagens têm, mas o de pensar exatamente, né, dentro dessa esteira que eu tenho trabalhado, né, da filosofia da diferença, pensar nos lugares como ficção, como versão, como fabulação, e por aí vai, né? Então, o trabalho de campo, né, para a geografia é um outro desafio, né, porque muitas vezes ele é compreendido a partir exatamente daquela dicotomia entre teoria e prática, entre o trabalho de gabinete e o trabalho empírico, entre o trabalho intelectual e o trabalho corporal. Isso é muito, muito comum na geografia. E já né, o exercício que eu tento fazer com os alunos é ir ao campo exatamente como esse gesto de circunstancial, né, que passa necessariamente, aí eu vou me referir novamente ao Gonçalo Tavares, que ele fala dessa relação com o mundo a partir dos pés e do pensamento. Então, talvez o trabalho de campo para a geografia, que é a principal marca, digamos assim, da ética do fazer geográfico, né? Pensada a partir dos pés e pensamentos seria algo daquilo que o Gonçalo fala, por exemplo, ele fala, pés e pensamentos. Diz-me com que velocidade andas, dir-te-ei qual é a tua moral. Ética já não como percurso feito pelos pés, os lugares por onde se anda ou se andou, mas a velocidade com que se percorreu esses espaços. Certos locais, claro, privilegiam determinados acontecimentos, mas há muito se deixou de se acreditar na ligação definitiva entre o espaço e o ato. Então, o trabalho de campo, no final das contas, é uma questão de velocidade e ritmo. Portanto, de sensibilidade, tanto dos pés, tanto do corpo, como do pensamento. Estou usando a própria dicotomia da geografia para tentar, de certa forma, criar um entre, uma aproximação. Não que exista uma separação entre pés, entre corpo e pensamento. Né? Tanto que, se é que a gente pode separar essas duas coisas, eu coloquei aqui, né? Então, de certa forma, para mim, o trabalho de campo não é sinônimo de pesquisa empírica apenas, né? Nem de pragmatismo e nem de objetivismo impessoal, né? Que é fortemente defendido pela geografia. O trabalho de campo
mas vocês podem pensar o que é que significa o trabalho de campo na geografia, vocês podem pensar o que é que significa o trabalho de campo para vocês, né, na área de vocês. Tá algo muito próximo daquilo que o Jorge La Roça filósofo, né, que eu falei antes, vai falar de experiência, né? Então, trabalho de campo na geografia está muito próximo de uma experiência geográfica. E a experiência para o La Roça é a possibilidade de que algo nos aconteça, algo nos toque, né? Então, para o La Roça, a experiência requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos em que a gente vive, que é esse tempo, sabe, da correria, do imediatismo, né? Então, para o La Roça, a experiência requer um parar para pensar, um parar para olhar, um parar para escutar, que é uma coisa mais difícil, né? Que a gente não faz mais, né? Pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, o juízo, suspender a vontade de verdade, o automatismo, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, aprender com a lentidão, escutar os outros, né, e cultivar a arte do encontro. Então, novamente, estamos aí diante, né, do encontro, né, da palavra encontro como gesto fundante, né? E para mim isso é fundamental porque é exatamente através do encontro e das grafias de atravessamento que podem acontecer a partir daí é que a gente pode pensar numa transformação, né, do mundo, de certa forma, né? Uma transformação daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente. Então, por isso que eu sempre pensei, né, propor como desafio, olhar aquilo que pode qualificar o trabalho de campo e o fazer geográfico como algo dessa ordem do ato criativo, da potência do ato criativo. Então, esses relatos que os alunos promoveram, no final das contas, eles são aquilo que eu tenho chamado de uma geografia feita com G minúsculo e no plural, em contraposição à geografia com G maiúsculo e maior, né? Então, esse é um diálogo muito perene que eu faço, né, a partir do Deleuze, lá na literatura menor. Mas tem outra ideia que ele traz no livro Crítica e Clínica, que ele fala sobre a literatura e a vida. E aí eu quero pensar, né, em tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, é pensar numa geografia e a vida. E aí vocês podem pensar na arte e a vida, a dança e a vida, né? Porque, para mim, essa relação entre a geografia e a vida, ela passa por três coisas fundamentais, assim, né? Pensar uma geografia como janela mágica, ou, ou aquilo que a gente vê, né? O que se vê. Uma geografia como matéria-prima de uma geografia fabuladora, né? Ou aquilo que se ouve, ou seja, o que é que a gente faz com aquilo que a gente vê, o que é que a gente faz com aquilo que a gente ouve, e uma geografia como sensibilidade poética e política, né? Ou seja, o que é que a gente faz com aquilo que a gente sente, né? Então, seria uma geografia como máquina de expressão, que não se contenta apenas com causalidades e efeitos, né? Então, o meu exercício é reconhecer no fazer geográfico essa ideia de um constante grafar o mundo como um comprometimento, né? Um comprometimento com o pensamento emancipado. Então, uma escrita geografia, né, é algo que está sempre em processo, algo inacabado, né? Extravasa qualquer uma dessas balizas automatizantes que a gente lida todos os dias, né? É uma geografia que nos propõe um olhar devagar, né, para a cor das paredes, para o desenho das cadeiras, para a transparência das vidraças. Não procuremos neles a beleza que arrebata logo ao olhar, né? Ou seja, aquele imediatismo, né? Principalmente pensando nos dois trabalhos que eu falei antes, são trabalhos em que isso acontece a todo instante, pela lógica do turismo, né? Mas
algo, por exemplo, como o inábil, o desajeitado, né? É o sentido íntimo que tentamos discernir. Então, essa é uma geografia que me interessa e que eu tenho tentado trabalhar cada vez mais. E aí, entrando no exemplo de um terceiro trabalho, que ainda foi sobre fotografia, foi um movimento em que a gente buscou saber ouvir o que dizem os outros que também olham. Esse trabalho foi um trabalho de mestrado desenvolvido pela Penha. A gente fez um trabalho num bairro do município de Vila Velha, aqui próximo à Vitória, chamado Terra Vermelha. A gente aí nesse trabalho já não era mais a lógica do turismo, mas era também, continuando na questão dos estereótipos dos lugares, era a questão da violência. Então, a imagem do lugar era essa imagem da questão da violência. A gente fez esse trabalho inspirado nesse filme, Nascidos em Bordéis, que não sei se vocês conhecem, mas é a história de uma fotógrafa que trabalha com filhos e filhas de prostitutas na Índia. Então, não vou, por causa do tempo, eu vou adiantar aqui. A gente fez o trabalho nessa escola, que é o G. Ribeiro. Observem aqui atentamente, aqui em cima na foto, você tem uma câmera e tem uma caixa de som. Eu vou mostrar depois para vocês o porquê que eu fiz esse destaque. Mas esse trabalho a gente trabalhou com 2 meses, era um grupo de 25 crianças, sendo 20 meninos e 5 meninas, com idade de entre 11 e 14 anos. A gente trabalhou com eles 2 meses com encontros semanais e depois trabalhou 2 semanas em encontros diários. Fizemos algumas vivências, caminhadas fotográficas e tivemos como resultado mais ou menos 1.500 fotografias e nenhuma delas apareceu a gramática estereotipada do lugar como lugar de violência. Então, a gente tipificou, da mesma forma que a gente fez com os desenhos, tipificou por verossimilhança, por temas, né? As fotografias que as crianças tiraram. Então, tinham pessoas, animais, construções, palavras, vegetação, e depois fez um processo de deslegendagem com essas imagens, trazendo também, vamos dizer assim, os tutores estéticos, mas agora da literatura, para adensar, digamos assim, essas imagens. Então, a partir disso, foram feitas 2 fabulações poéticas, uma delas foi um vídeo, outra delas foi um caderno de imagens e poesias sobre o lugar, como uma forma de variar aquele estereótipo. Eu só vou destacar para vocês, deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui, um trecho do vídeo só para vocês observarem uma questão sonora que era marcante naquele lugar. Deixa eu ver se eu consigo dar play aí. Está sendo monitorada 24 horas por dia por câmera. Estamos de olho. Cada 24 horas por dia. Esse som era um som que saía daquela caixa lá que eu mostrei para vocês e que ficava toda hora, não sei, não lembro agora a frequência, mas toda hora ele era um som que tinha vários lugares no bairro e ele ficava sempre lembrando as pessoas que aquele lugar era um lugar de violência. Então era assustador isso. O outro, eu também não... acho que aqui eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir porque também deu... Não sei porque não está passando o vídeo, que é exatamente as imagens do caderno de poesias e imagens que foram produzidas pelas crianças e a aproximação delas dessa relação com os poemas que eu falei. Não está passando, não sei por quê, vocês estão vendo aí. Já estou quase no fim. Antes de eu entrar na última parte, que vai ser super rápido, eu vou fazer um pequeno parênteses. Esse parênteses eu pensei em fazer exatamente porque ele também constitui um desafio, mas ele também é uma das palavras, né, que pautam o ciclo de leituras, né? Então, paisagem. E aí eu lembrei
não sei se você lembra, eu falei antes, né, que eu deixei lá para trás o cinema de lado, né? Então esse é um desafio que até hoje eu não consegui efetivamente superar, que a geografia, na verdade, isso ocorre por dois grandes motivos, né? A geografia ainda olha para as imagens como ilustração temática, né? E o cinema não tem sido diferente. Então, as imagens, os filmes, por exemplo, eles têm sido usados de maneira hegemônica pela geografia para legendar teorias, né? Para explicar teorias. Então, não é a maneira como eu lido com o cinema na geografia, né? E aí tem uma outra questão também, que é a fragilidade metodológica por conta disso, né? Porque tem um outro aspecto que é aquela coisa de, todo mundo vê e entende o que quiser. E aí você tem, enfim, uma série de questões relacionadas a isso. Então, toda a vida que a gente foi trabalhar com cinema, sempre teve essa questão dessa fragilidade metodológica. Essa foi uma questão que nos marcou muito. Então, o último trabalho que eu fiz sobre cinema e geografia foi um trabalho de mestrado dessa minha aluna Janaína, em que, na verdade, a gente fez um trabalho de análise de conteúdo exatamente para entender como que a geografia vinha trabalhando o cinema, vamos dizer assim. Então, a gente fez uma pesquisa por palavra-chave geografia e cinema no Google Acadêmico, na Cielo e no site da CAPES, periódico CAPES. A gente analisou só artigos e a gente descobriu 77 artigos sobre geografia e cinema. Aí 5 citam filmes como exemplo, 22 fazem uma discussão teórica e 50 fazem análise de filme, desses últimos 30 sobre paisagem. E o que a gente descobriu nessa pesquisa é que tem 2 categorias geográficas que são bastante estudadas nos temas sobre geografia e cinema. Uma delas é espaço, então tem uma discussão sobre o que seria um espaço fílmico, e tem uma outra que é paisagem, então tem 2 tipos de entendimento de paisagem que aparece bastante nos estudos que tem paisagem nos temas, que é a paisagem como metonímia, principalmente tributária do território, então a paisagem que é como se fosse isso, né? Como se fosse aquela figura de linguagem, né? Que uma coisa substitui a outra, então ela está a serviço de uma outra categoria, vamos dizer assim, e tem paisagem como estado de alma, que é um outro debate também. E aí tem uma questão interessante que é, pensando a paisagem a partir da linguagem cinematográfica, tem 2 aspectos fundamentais da própria linguagem cinematográfica que têm ajudado a geografia a repensar a categoria de paisagem, né? Que é a questão da edição e da montagem e a questão da câmera como personagem. Disso sai a ideia de escala intensiva, né, que é resultado disso, ou seja, a escala, que para a geografia é sempre atrelada a uma medida de proporção, o cinema, principalmente se você pensar no close, no extracampo, o cinema vai brincar com isso, porque nem sempre, na escala tradicional geográfica, né, nem sempre o grande plano ele é mais intensivo emocionalmente, por exemplo. Às vezes um close ele diz muito mais do que um grande plano, e por aí vai. Então, o olhar de perto, por exemplo, o detalhe, ele é uma escala que para a geografia, o cinema trouxe como uma contribuição para a geografia. E é disso que vem, por exemplo, a escala do corpo. Para se pensar um trabalho de análise da geografia. E daí vem a ideia da geografia bailarina, mas isso é uma discussão para um outro momento, né? E a ideia de que o corpo é a nossa primeira geografia. Essa tatuagem não vai dar para vocês verem porque eu estou de camisa comprida, mas ela está aqui nesse braço aqui, inclusive o corpo já está se desfazendo, né? Porque essa tatuagem eu fiz em 2017. Sinal que o tempo é implacável, né? Mas destaquei só uma questão em relação à geografia, né? Bailarina, uma geografia bailarina, portanto, ela reivindica para si modos de ocupar o sensível e os reconfigura na medida mesma em que aprende a ter um corpo que dança. Então, não posso afirmar de início que o principal gesto de uma geografia bailarina é a de se constituir como um esticador de horizontes, pensando mais uma vez no Manuel de Barros. Entrando aqui na última parte,
vai ser rápida também, que é essa etapa do dizer, que é quando eu já começo a experimentar com os alunos, principalmente, né, modos de dizer a partir de outras miradas, né? Essa última parte, que começou em 2019, 2020, ela se dá exatamente por conta da reforma curricular que aconteceu na geografia. Então, a disciplina mobilidade, que eu dei desde o início, ela foi retirada do currículo e foi criada uma disciplina chamada linguagens geográficas. E a ementa da linguagem é exatamente essa que vocês estão vendo aí, linguagem de pensamento, regimes estéticos. Então, assim, foram 10 anos construindo toda aquela trajetória de fazer a geografia, entender que estudar imagem era geografia. E quando você tem a criação de uma disciplina, e é uma disciplina obrigatória para o novo currículo, isso, no fim das contas, institucionaliza um espaço de formação, né? Então, algo que estava sendo feito sempre no estoque, vamos dizer assim, da loja, ele veio para a vitrine, né? Então, isso é um ganho, digamos assim, para a geografia, de certa forma. É uma geografia, como eu falei antes, feita de composições e uma geografia separada do termo geo de geografia, né? Então, a ideia é sempre... eu estou falando isso porque, para mim, eu sempre estou buscando esse plano de equivalência entre um pensamento e uma ação. Então, para mim, não faz muito sentido possuir um determinado amparo conceitual e isso está descolado da minha prática, da nossa ação do mundo, né? Então, se eu estou, por exemplo, se eu estou lidando com um plano conceitual que advoga sobre um determinado modo de pensar a cidade, para mim a questão, e é por isso que eu estou sempre falando dos exercícios de aula, né, dos exercícios que eu faço com os alunos, para mim é assim, como que eu posso pensar, então, se eu estou, por exemplo, se eu penso a cidade a partir da escala do corpo, a partir da potência da colaboração e do coletivo, então, para mim, como é que eu posso pensar a sala de aula e praticar essa perspectiva na sala de aula? Porque, para mim, a sala de aula é isso, é uma miniatura do mundo, né? Não como uma bolha. Então, o que eu tenho tentado fazer nessa geografia de composições é exatamente trabalhar com essa ideia das escalas intensivas, pensando em geografias de mundo emancipadas e pensando nessa ideia dos alunos artistas. Alunos artistas na geografia, né, gente? Não estão no departamento de artes. Então, esse é um desafio, né? Tem essa discussão, ela vai ser publicada esse ano num texto que eu escrevi com o meu colega Rafael. Quando sair, eu compartilho com vocês. Mas a ideia é pensar essa premissa, assim, se de algum modo o gesto de educar fosse colocado à altura de outros gestos vitais, como o da amizade, irmandade, do amor, da fraternidade, falaríamos, leríamos, conversaríamos e escreveríamos com próprias palavras, com as nossas próprias palavras. Então, esse é um desafio, um exercício que eu tenho tentado colocar em prática. Pensar nesse processo de que escolher palavras é escolher pontos de vista. Então, é uma aposta que eu tenho feito na força criativa e no poder afirmativo, né, que eu tenho feito com meus alunos, sabe, criando essa possibilidade de escolher entradas nesse processo e de como que isso conduz a essa oportunidade que eles têm de protagonizar uma produção autoral. Então, na primeira vez que essa disciplina foi dada, foi em 2020, eu tive a imensa alegria de ter, por exemplo, trabalhos como uma produção de vídeo, utilizando linguagem cartográfica, em conjunto com outros elementos, com o intuito de mapear vivências e afetos e memórias de alunos na UFES, né? Uma produção de uma música autoral sobre a questão da paisagem como repetição, aquela coisa do estereótipo. A produção de poesia a partir da obra do Sebastião Salgado. Então, os alunos escreveram poesias numa espécie de deslegendagem das imagens, das fotografias do Sebastião Salgado. Produção de vídeo baseada em termos em fronteiras, onde os alunos utilizaram o recurso do TikTok. Então, eles produziram uma série de vídeos no TikTok. Uma produção de uma crônica a partir de algumas reflexões sobre filmes de guerra, né? E uma produção de colagens também, articulando pinturas e por aí vai. Então,
Olha, isso para mim é o que tem me dado cada vez mais força, né? Pensar e produzir, como essa ideia da experimentação a partir do outro, esse movimento que tem balizado, né, essa relação, né, que os alunos têm estabelecido entre eles e com a sua própria realidade e com a própria geografia, né? Então, eu vou terminar fazendo 2 destaques e fazendo um convite, né? O destaque que eu faço, o primeiro destaque é esse, que não há revolta intelectual que não seja também, de alguma forma, uma revolta linguística, uma revolta no modo como a gente se relaciona com a linguagem e com o que ela nomeia. Ou seja, não há um outro modo de pensar de outro modo que não seja também ler de outro modo e escrever de outro modo. É por isso que, para mim, a única geografia que me aceita é a poesia. E gostaria de finalizar ecoando um dos trabalhos autorais dos alunos que eu mencionei agora há pouco. E, para isso, eu vou pedir para a galera que está para a galera que está indo ao vivo, para a galera se levantar, né, e formar pares. Quem tiver online, se quiser chamar alguém para fazer par, também pode. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é uma música autoral que os alunos produziram, é um forró, chamado Lenda ou Verdade. A letra do forró, enquanto vocês vão se arrumando aí, eu não consigo ver como é que tá, galera. Deixa eu ver se a galera tá aí. A letra do forró, vou só ler rapidinho enquanto a galera vai se mexendo aí. A letra do forró fala de uma cidade que chama Itaúnas, que é uma cidade super famosa aqui no Espírito Santo. Hoje tem um dos maiores festivais de forró do mundo, o Forró Pé de Serra. E eles escreveram: Itaúnas de muitas versões, porque só uma que você me traz. Olho para o norte e vejo Pataxós, e vou dando a volta enxergando mais. Quando volto o olhar para trás, vejo que o passado pode nos dizer. Situado numa faixa entre o rio e o mar, pesca, agricultura, mandioca para viver. O desmatamento comercial chegou e a madeira passaram a explorar. Mas será que alguém notou como a natureza pode cobrar? Quando o vento nordeste soprou e a mata protetora não estava lá, a areia então ocupou as construções e espaços daquele lugar. Lenda ou verdade? Paisagem hegemônica esconde a pluralidade. Lenda ou verdade? Reproduzir o que é rentável para uma parte da sociedade. E assim vai. Posso colocar? Vou aumentar o som. Esse foi o trabalho dos alunos do grupo. No acordeon, Gustavo. No contrabaixo, Arthur. Na zabumba, o João. Nas vozes, o Gustavo, o João e o Lucas. E é isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar a legenda. Dançar, gente. Quem está ao vivo aí? Enxergando mais. Quando volto a olhar para trás, vejo que o passado pode nos dizer. Situado numa faixa entre rio e mar, pesca, agricultura, mandioca para viver. Quando volto a olhar para trás, vejo que o passado pode nos dizer. Situado numa faixa entre rio e mar, pesca, agricultura, mandioca para viver. O desmatamento comercial chegou e a madeira passará a explorar. Será que alguém notou como a natureza pode cobrar? Quando o vento nordeste soprou e a mata protetora não estava lá, e a areia então ocupou as construções e espaços daquele lugar. Quando o vento nordeste soprou e a mata protetora não estava lá, e a areia então ocupou as construções e espaços daquele lugar. Lenda ou verdade, mas a hegemônica esconde a pluralidade. Lenda ou verdade, reproduzir o que é rentável para uma parte da sociedade.
liberdade. Ideia da liberdade. Paisagem hegemônica esconde a totalidade. Ideia da liberdade. Repetir o que é recado pra uma parte da sociedade. Histórias de vida, histórias de um lugar, soterrados pela paisagem que escolhem pra lucrar. Senhores caboclinhos